Vou iniciar este trabalho fazendo 37 correntinhas. 37 correntinhas. Fiz 37 correntinhas. Pulo a primeira, venho para a segunda e eu começo pelo fio de baixo, começo a fazer pontos baixos. Então, eu vou entrar de correntinha em correntinha e vou fazendo pontos baixos por todas elas, uma a uma, até o final. Pontos baixos. Fiz pontos baixos, um ponto baixo em cada correntinha. Cheguei no final da carreira, vou fazer uma correntinha e essa correntinha equivale ao ponto baixo da carreira anterior. O primeiro ponto baixo, uma correntinha. Então, eu vou para o próximo ponto baixo. Pegando pela laçada de trás do ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Pela laçada de trás do próximo ponto baixo, um ponto baixo. Então, eu vou também, por toda esta carreira, fazendo um ponto baixo, pegando pela laçada de trás do ponto baixo da carreira anterior até o final. Cheguei no final da carreira, ficou desta forma, pegando sempre pela laçada de trás. Cheguei aqui no final, vou fazer o mesmo processo, uma correntinha, a correntinha então equivale ao primeiro ponto baixo, vou para o próximo ponto baixo, pela laçada de trás, eu vou fazer pontos baixos até o final da carreira. Pontos baixos pegando pela laçada de trás. Vamos lá então. Cheguei no final da carreira e lembrando que a correntinha também equivale a um ponto baixo. Então, eu entro na correntinha e faço o meu último ponto baixo. Novamente, uma correntinha, viro meu trabalho, ponto sobre ponto, venho para o próximo e aqui eu começo a fazer os meus pontos baixos, pegando pela laçada de trás dos pontos. Vamos assim até o final. Vim fazendo no mesmo processo, cheguei no final, tenho a correntinha. Então, eu não posso deixar de fazer a correntinha, porque senão o meu trabalho ele vai começar a ficar torto aqui na lateral e não vai ficar bonito, ele vai começar a diminuir. Então, eu vou fazendo este processo, aumentando aqui as minhas carreiras, até que eu chegue numa altura de 40 centímetros. Então, quando o meu trabalho tiver aqui uma altura de 40 centímetros, nós voltamos a nos encontrar. Vamos lá, então, no mesmo processo até o total de 40 centímetros. Tenho aqui, então, 40 centímetros. É um ponto que ele fica sanfonado. Ele se ajusta aí a qualquer tamanho. Cheguei aqui no final, vou fazer uma correntinha, vou pegar um pedaço grande aqui do meu fio para a costura e vou cortar. Puxo aqui a minha agulha e aqui eu finalizo. Agora, eu vou colocar o meu fio na agulha de tapeçaria. Coloquei na agulha de tapeçaria, venho aqui do outro lado e dou aqui uma laçada. Então, eu vou juntar agora as duas partes. Vou pegando laçada a laçada, uma de um lado, a outra do outro lado, e vou
fazendo aqui a minha costura. Uma laçada de um lado, uma laçada do outro, e vou costurando aqui o meu trabalho até o final. Pego aqui a próxima laçada, e vou fazendo a costura até o final. Cheguei no final, venho aqui na pontinha de um lado, pego a pontinha do outro lado e dou aqui o meu último ponto. Então, eu fechei aqui de fora a fora o meu trabalho. Agora, aqui em cima, na ponta, eu vou entrando entre uma carreira e outra e vou alinhavando. Vou entrando aqui entre uma carreira e outra e vou fazendo um alinhavo. Passando aqui a minha lã, alinhavando. Vou fazer dessa forma por toda a volta do meu trabalho. Esse alinhavo por toda a extensão aqui da volta do meu trabalho. Vamos lá, então, por toda a volta, alinhavar. Iniciei aqui, alinhavando o meu trabalho, dei toda a volta, alinhavando a minha peça, até chegar novamente aqui no começo. Cheguei aqui, vou puxar agora o meu fio. Vou puxar para fechar aqui esta parte. Então, eu puxo aqui a minha linha até fechar bem aqui a minha ponta. Fechei aqui a minha ponta. Vou cortar aqui o meu fio. Puxei e fechei bem aqui. Agora, eu vou dar um nozinho aqui nessas duas linhas que ficaram. Tá bem fechadinho aqui. Dei um nozinho, vou dar um nozinho aqui. E vou passar novamente esses 2 fios na agulha de tapeçaria. 2 fios na agulha de tapeçaria. Vou entrar aqui no avesso do meu trabalho. Passo aqui os meus fios para o avesso. E aqui eu vou passar aqui o meu fio. Vou passando o meu fio aqui no avesso para o arremate. Para eu poder esconder esses 2 fios aqui. Vou passando aqui no avesso dos pontos. Para poder esconder aqui os meus fios. Corto aqui o excesso. Então, meu fio tá escondido aqui no avesso do meu trabalho. Agora, nós vamos fazer o pompom. Vamos lá, então. Tenho aqui o meu gorro já fechado. Ficando neste formato. Agora, o pompom, eu separei a parte mais escura da minha lã. E eu vou, nos meus 4 dedos, vou começar a enrolar aqui o meu fio. Vamos lá, então, enrolando aqui o fio. Quanto mais enrolar, mais fofo, maior vai ficar o nosso pompom. Vamos lá, então. Dei aqui 90 voltas com a minha lã. 90 voltas. Vou tirar aqui com cuidado da minha mão.
Vou cortar aqui um pedaço do fio que ficou. Vou passar aqui por dentro das minhas voltas. E vou dar um nó aqui bem apertado, segurando aí todas as minhas voltas. Agora eu vou cortar aqui o meu pompom, para dar aqui o formato do pompom. Vou cortar aqui toda esta parte. Vamos lá. Cortei, vou puxar todos os fios para cima e eu com a tesoura agora, eu vou começar a cortar para dar o formato de pompom na nossa lã. Vamos então dar o formato agora cortando. Cortei em cima o tamanho que eu quero e depois eu vou cortando na lateral, dando o formato aqui arredondado do meu pompom. Dessa forma eu vou fazendo o formato de pompom aqui da minha peça. Coloquei um dos fios do pompom na agulha de tapeçaria, aquele fio que eu amarrei a minha peça. Venho aqui em cima e eu coloco de um lado aqui o meu fio. Passo o meu fio aqui. Passei o fio aqui pro avesso. Solto aqui agora a minha agulha. Pego o outro fio, passo na agulha de tapeçaria também. E vejo aqui qual que é o outro lado. Então, eu passei de um lado, agora eu vou passar aqui do outro lado. Passo aqui, tenho um passado deste lado, agora vou passar deste lado. Entro aqui pro avesso também. E solto aqui o meu fio. Tenho um de cada lado aqui, passado aqui. Um de cada lado. Aqui eu vou dar um nó. Aperto aqui, dou um nó. E vou passar agora os 2 fios na agulha de tapeçaria. Estou aqui com os 2 fios na minha agulha. E eu vou fazer aqui da mesma forma que eu fiz para o arremate do outro fio. Vou passar aqui no avesso, nas laçadas do avesso aqui do meu trabalho. Para dar o acabamento. Assim, o meu fio desaparece aqui no avesso do meu trabalho. Corto aqui o excesso. E agora está pronto. E assim nós finalizamos a nossa peça. Espero que vocês tenham gostado e até mais.